Boa tarde. Subiu para 17 o número de vítimas mortais do acidente no elevador da Glória em Lisboa, dos quais 8 são mulheres e 7 são homens. No último balanço realizado esta manhã, contabilizam-se ainda 21 feridos. Contas feitas, 38 pessoas estiveram envolvidas no acidente. Um balanço revelado pela diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins. Margarida Castro Martins, que falava à comunicação social pelas 9 da manhã, um ponto de situação junto ao local do acidente que vitimou 17 pessoas. Ao todo foram transportados para os hospitais de Lisboa 19 feridos, 12 homens e 7 mulheres entre os 24 e os 65 anos, e 4 deram entrada no Hospital São José por meios próprios, o que prefaz um total de 23 feridos, dos quais 2 faleceram. Ainda segundo a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, no ponto de situação feito às 9 da manhã, também já foram apuradas as nacionalidades de alguns dos envolvidos. Apurámos até ao momento 4 da nacionalidade portuguesa, 2 alemã, 2 espanhola, 1 coreano, 1 cabo-verdiano, 1 canadiano, 1 italiano, 1 francesa, 1 suíço, 1 marroquino. Faltam apurar a nacionalidade de 4 feridos. A tragédia ocorreu ao final da tarde de quarta-feira, por volta das 6 da tarde. Um dos cabos de segurança do funicular partiu, provocando o descarrilamento da carruagem que, sem controlo, desceu a calçada e acabou por embater violentamente contra um edifício na zona dos restauradores. As imagens recolhidas no local mostram a violência do impacto, com destroços espalhados pela rua, e algumas testemunhas relatam aquilo que presenciaram, como foi o caso de Teresa da Avó. Estou ao quiosque perto da Glória a falar com um colega meu normalmente. Quando ouvimos um estrondo, percebemos, atenção, que houve duas situações. O elevador de baixo e, a posteriori, nós alertámos-nos porque o de baixo estava a chegar e cerca de 1,5 metro, não foi mais do que isso, dá-me a impressão que ficou ou sem travão ou sem cabo ou alguma coisa, e embateu fortemente contra a calçada. As pessoas que estavam lá dentro, ele estava cheio, começaram a gritar, assustadas. Eu e o meu colega dissemos, bem, vamos ajudar. No momento em que vamos para ir ajudar, vimos o elevador a vir de cima, o outro elevador a vir de cima completamente desenfreado, ou seja, não à velocidade normal do elétrico, completamente desenfreado, não tinha travões, completamente desenfreado. Nós, obviamente, com medo, as pessoas todas estavam ali, a primeira coisa que fugimos para este lado da avenida. Eu lembro ainda de olhar e de ver, eu vi o embate mesmo contra o prédio. Antes do embate estava pelo menos uma pessoa no passeio nesse momento. Um passageiro que circulava no elevador da Glória durante o momento da tragédia também deu o seu testemunho. O homem que vive no Bairro Alto há mais de 50 anos seguia na carruagem que não descarrilou, mas que descaiu e embateu com grande estrondo na calçada. O outro, como se sabe, acabou por embater no prédio. Ouvi-se um estrondo, um fumo muito preto, e ao bater aqui, as pessoas que vinham de pé caíram todas para cima dos que a gente vínhamos assentadas. O elétrico trazia aí umas 30 e tal, 40 pessoas. 22 pessoas vínhamos a gente assentadas, fora os de pé. Eu, calma, que está tudo tranquilo. O guarda-freios, coitado, agarrado ao tom, não conseguia falar. O guarda-freios não queria falar. Tudo calmo. Minha mulher entrou em pânico. Quando eu vejo apontar o outro elétrico lá em cima, já vamos morrer todas, disse para a minha mulher. Pensei que o outro elétrico vinha para cima deste. O que é que ali faz um bocadinho de curva, um beijo vi para baixo, foi bater ao prédio. Foi bater no prédio, um grande estrondo. Eu saio do elétrico, vou para cima a correr. Já estavam 2 senhores, rapazes novos, tinham tirado uma senhora de cor e toda cheia de sangue e puseram-na deitada no chão, na rua. E eu estava a puxar assim um ferro, tiraram outra assim, a senhora ali, não sei o que, esta está morta. Entretanto, vieram logo uns 4 ou 5 polícias com o elevador abaixo ali da esquadra do Bairro Alto.
e dois fiscais da Carris. Deviam estar ali numa paragem próxima ali do 58. Foi as primeiras pessoas que chegaram ali, uns 4 ou 5 polícias fardados da esquadra do Bairro Alto. E eu disse para os polícias e os fiscais da Carris: aquela senhora que puseram ao passeio está morta. E as outras mortas lá dentro. Um passageiro que circulava no elevador da Glória durante o momento da tragédia também deu o seu testemunho. O homem que vive no Bairro Alto há mais de 50 anos e que seguia na carruagem. E o Governo decretou para hoje um dia de luto nacional. A Câmara Municipal de Lisboa decidiu-se por 3 dias de luto municipal. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou profundo pesar pelas vítimas e as suas famílias, sublinhando a necessidade de apurar responsabilidades. Francisco Nascimento. O Presidente da República lamenta o acidente, deixa palavras de pesar e de solidariedade para com as vítimas e as famílias. Adianta ainda que, em memória das vítimas mortais, cancela a Festa do Livro de Belém, que arrancava nesta quinta-feira nos jardins do Palácio de Belém. Num tom mais duro, Marcelo Rebelo de Sousa pede que o acidente seja rapidamente esclarecido pelas entidades competentes e, se o Presidente pede rapidez, o Governo e o Primeiro-Ministro escrevem que a prioridade é o socorro das vítimas e que, no devido tempo, vão proceder-se às averiguações necessárias para saber as causas do lamentável acidente. Palavras num comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro garante que está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação, também junto do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tal como Carlos Moedas. O Primeiro-Ministro cancelou a agenda prevista para quinta-feira, mantém apenas 2 pontos: o Conselho de Ministros, que arranca às 10 da manhã, e antes o encontro por videoconferência de líderes da coligação de boa vontade, um encontro sobre a guerra na Ucrânia. O Ministério Público abriu um inquérito. Para já não há indícios de crime, mas as autoridades aguardam conclusões periciais para determinar as causas exatas da falha mecânica. Segundo o presidente da Carris, Pedro Bogas, o protocolo de manutenção do elevador da Glória foi escrupulosamente respeitado. É um dia muito triste, não só para as vítimas, como para as famílias das vítimas, como para a Carris e para a cidade. Lamentamos muito o sucedido e hoje é um tempo de consternação. No que diz respeito à manutenção, à questão que me colocou, o protocolo de manutenção foi escrupulosamente respeitado. A manutenção geral ocorre de 4 em 4 anos, neste caso foi feita em 2000. Como é que olha para as críticas dos trabalhadores, Sr. Presidente? No ano passado foi feito a manutenção do Lavra e este ano do ascensor da Bica, a manutenção geral. Depois as manutenções intercalares, que são 2 em 2 anos, também foi feita neste caso em 2024. Para além disso é feito a manutenção semanal e a manutenção mensal, o protocolo de manutenção e as inspeções diárias. Presidente, mas a manutenção era feita pelas empresas externas ou pela Carris? É feita por manutenções por empresas externas ou pela própria Carris? Há 14 anos que esta manutenção é assegurada por uma empresa externa. Qual é a empresa? Atualmente a empresa é a Main. E há quanto tempo fazia esta manutenção? Esta empresa em concreto não sei, mas há muitos anos que esta manutenção, como disse, é feita externamente. E como é que olha para estas críticas dos trabalhadores? No momento nem sequer sabemos se foi um problema de manutenção, estamos a apurar, o inquérito vai decorrer, também há entidades externas que estão a investigar o sucedido. Não vou adiantar essa informação. É uma das vítimas, Sr. Presidente? Não tenho essas informações oficialmente. Está bem? Estou indicada para vos dar neste momento essa informação. Pode dizer relativamente a este acidente? Eu quero só dizer que a Carris preza muito a segurança. Nós temos protocolos muito rigorosos, temos profissionais excelentes há muitos anos e, portanto, temos que perceber efetivamente o que é que se passou. O que é que vai perguntar esta empresa-mãe, que é a empresa externa? O que é que está a fazer? Vamos apurar. O elevador da Glória, inaugurado em 1885 e classificado como Monumento Nacional, é um dos símbolos mais procurados da cidade de Lisboa. Liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto numa viagem de pouco mais de 250 metros e transporta anualmente milhões de passageiros. Na sequência do acidente, a Câmara de Lisboa suspendeu a circulação dos elevadores da Bica, da Lavra e da Graça. Recordamos que, segundo o último balanço, subiu para 17 o número de vítimas mortais do acidente no elevador da Glória, em Lisboa, dos quais 8 são mulheres
e 7 são homens. Um balanço de Margarida Castro, ela que é a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa. Foram 23 feridos para o hospital, dos quais 2 faleceram durante a noite. Aos 15 mortos de ontem, acrescem essas 2 vítimas, fazendo então 17. E, portanto, os números que temos apurados até o momento são 38 pessoas envolvidas, 21 feridos e 17 vítimas mortais. Ao todo foram transportados para hospitais de Lisboa 19 feridos, 12 homens e 7 mulheres, entre os 24 e os 65 anos. E 4 deram entrada no Hospital São José por meios próprios, o que prefaz um total de 23 feridos, embora nesta última madrugada 2 destes feridos acabaram por falecer. Aguardamos todo o instante a comunicação do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que será produzida na Santa Casa da Misericórdia, em Lisboa, instituição que perde alguns dos seus funcionários neste fatídico acidente no elevador da Glória. Miguel Silva Gouveia tem recebido várias denúncias de que há habitações construídas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência que estão a ser atribuídas a quem já tem casa. A denúncia foi feita esta manhã após a reunião de Câmara do Funchal. Temos pessoas que nos têm relatado de alojamentos locais em IHM, mas são fora do Funchal. Estamos a trabalhar em articulação com entidades desses municípios, em sede própria. Aqui no Funchal há outros que estão a ser construídos, como sabem, está atrasado a respeito da habitação e hão de começar a ser entregues presumivelmente até no final deste ano. Acho que este é um processo que deve servir de exemplo para que não haja tentações de voltar a vender frações a quem não precisa, frações de prédios pagos com estas verbas, e é isso que nós estamos a alertar e esperemos que este exemplo sirva de referência para o que não deve ser feito. E o vereador da coligação Confiança pede por isso a intervenção do Ministério Público. O Ministério identifique, no fundo, analisar todo o PRR, fazer uma auditoria a todos os dinheiros de PRR e todos os apartamentos que têm sido construídos e perceber se chegam efetivamente àqueles que precisam, que estamos a construir. A habitação a custos controlados com fundos do PRR é para dar habitação a quem precisa, não é para dar segunda e terceira habitação a quem já tem um património vasto e depois até o coloca a render, como acontece agora. Um caso que surge depois do escândalo da cooperativa Cortel, precisamente denunciado pela coligação Confiança. Se a Confiança não tivesse, em julho, trazido este assunto para a ordem do dia, um escândalo de proporções que ainda só estamos a conhecer a pontinha do iceberg daquilo que são os aproveitamentos por parte de especulação imobiliária do acesso, de empreendimentos para acesso à habitação digna para os madeirenses, sabendo que este é apenas a caso para dizer, a Câmara Municipal falhou, a fiscalização da Câmara do Funchal falhou e mesmo há outras entidades que falharam neste, e nós não descansaremos enquanto não apurarmos a totalidade das responsabilidades do que está aqui em causa, deste, mas não só deste. Tomar este como exemplo para o que se pode estar a passar em tantos e tantos países que estão a ser construídos ao abrigo de fundos comunitários para melhorar o acesso à habitação dos madeirenses e dos funchalenses e que acabam entregues. Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, acabou por reagir às palavras de Miguel Silva Gouveia do levantamento e à auscultação que foram efetuados pela autarquia e pelos serviços de fiscalização. Nada de mal foi encontrado, além deste caso da cooperativa Cortel. Foi questionado se havia algum mais que tivesse quer o vereador Copelo, como eu, como no relatório, está indicado que durante o nosso mandato, não sei no mandato anterior, não vamos auditar nem fiscalizar o trabalho que os outros fizeram. Neste mandato, vimos todos os sucessos da nossa e percebo, ou melhor, não percebo a falta de respeito das suspeições levianas. E, portanto, tiveram informação, não só na imprensa, como ontem, municipal, como hoje na reunião, de que não há nenhum outro caso, todos. Portanto, as suspeições
para já, são grosseiras, são absurdas e são de má fé, porque tiveram as explicações e têm o processo e a Comissão de Averiguação, o relatório, todo na mão. Pode garantir que não há mais casos? Garanti, e assim está escrito, que não há na nossa variação, mas no caso... O caso da cooperativa Cortel, que voltou a dominar os trabalhos da reunião de Câmara do Funchal. Retomamos a notícia de abertura deste noticiário para dar nota de que o primeiro-ministro português e Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal do Funchal, vão falar neste preciso momento ao país. Boa tarde a todas e a todos. Hoje é mais um dia de luto para Lisboa, para os lisboetas. Eu queria agradecer ao Sr. Primeiro-Ministro, a todo o Governo, o apoio prestado. Vim hoje aqui informar o Governo da situação, tendo em conta que é um acidente sem precedentes e para pedir o apoio e celeridade na investigação. Precisamos da ajuda de todos. A minha preocupação está com as vítimas, os feridos nos hospitais, as famílias que perderam os seus entes queridos. Não há palavra para tamanha dor. Neste momento, a nossa prioridade é acompanhar as famílias. E quero aqui garantir que a empresa responsável dará todo o apoio às famílias. Decretámos 3 dias de luto municipal. Mandámos fechar todos os funiculares. Neste momento estamos a recolher todas as informações para poder apurar responsabilidades. Tudo o que se possa dizer neste momento é mera especulação. A cidade precisa de respostas. Sou, em nome dos lisboetas, o primeiro interessado em que tudo seja apurado. Pedi ao Presidente da Carris que não só abrisse uma investigação interna, ontem à noite, mas também uma investigação externa, independente, que apure todas as responsabilidades no mais curto espaço de tempo. Em relação a todos os outros funiculares da cidade, uma vistoria imediata está a ser feita e só voltarão a funcionar depois desta. Irei convocar uma reunião da Câmara Municipal de Lisboa na segunda-feira com este ponto único na agenda. Queria ainda agradecer a prontidão, o trabalho das equipas municipais e nacionais que chegaram ao local em escassos minutos depois do acidente, que trabalharam de forma absolutamente extraordinária e em coordenação total entre o nível nacional e municipal. Agradeço a todos os meus colegas autarcas que desde o primeiro minuto, em especial na região de Lisboa, imediatamente se disponibilizaram. Aos muitos chefes de Estado, de Governo, de muitos autarcas por essa Europa fora, que nos contactaram de imediato de vários países, assim como o Presidente do Conselho Europeu, a Presidente da Comissão Europeia e a Presidente do Parlamento Europeu. Este é o momento de respeitar as vítimas mortais e as suas famílias. É o momento de cuidar dos feridos. Eu estarei sempre ao lado dos lisboetas, nos bons e nos maus momentos. Muito boa tarde, caras e caros portugueses. É com profunda tristeza e consternação que me dirijo a todos nesta hora difícil. Ontem, Portugal foi abalado por um terrível acidente com o descarrilamento do elevador da Glória no coração de Lisboa. Esta é uma das maiores tragédias humanas da nossa história recente. Segundo os últimos dados confirmados pelas entidades de saúde e o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, temos a confirmar 16 vítimas mortais e 5 feridos em estado crítico. Em nome do Governo português, dirijo-me às vítimas e às suas famílias, nacionais e estrangeiros, desejando também uma rápida e total recuperação àqueles que se encontram feridos. Neste momento de dor, nenhuma palavra será suficiente para apaziguar a vossa perda, nem para preencher o vazio que se abriu com quem partiu. Mas quero que saibam, em nome do Estado português, que não estão sozinhos e que o país inteiro partilha a vossa dor. Estamos perante um momento que exige de todos nós solidariedade e união. O Governo está desde a primeira hora a acompanhar a evolução da situação e a resposta o mais célere possível de todas as entidades e autoridades públicas envolvidas, transmitindo as orientações essenciais para a prestação de todo o apoio necessário e também sempre mantendo um contacto permanente com Sua Excelência o Sr. Presidente da República
e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Não posso deixar de prestar nesta ocasião o meu profundo agradecimento e reconhecimento a todas as entidades envolvidas no socorro às vítimas, desde a Proteção Civil Municipal aos bombeiros, a todos os que prestam serviço nas diversas entidades de saúde, no Instituto Nacional de Emergência Médica e, em particular, no Hospital de São José, no Hospital de Santa Maria, no Hospital São Francisco Xavier, no Hospital Fernando da Fonseca, no Hospital de Cascais. Aos agentes da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, da Polícia Municipal, entre tantos outros. Quero, como disse há pouco também o Sr. Presidente da Câmara Municipal, destacar que os bombeiros, o INEM, a Polícia de Segurança Pública chegaram ao local do acidente em escassos minutos e que esta resposta rápida permitiu salvar vidas e, acima de tudo, por via disso, evitar que a tragédia assumisse ainda proporções maiores e mais devastadoras. Quero, portanto, agradecer profundamente o espírito de missão e serviço público de todos. Esta pronta e coordenada resposta de todas as entidades envolvidas reafirma a capacidade das nossas instituições e, nesta ocasião, a colaboração e coordenação entre vários departamentos, do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, do Ministério das Infraestruturas e Habitação e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sempre em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa. O Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses está a trabalhar incansavelmente com o objetivo de concluir o mais rápido que seja possível todas as autópsias e assegurar a rápida entrega dos corpos às famílias enlutadas. Quero anunciar-vos que mais logo serão dados todos os detalhes das diligências que foram efetuadas e que se encontram em curso por parte do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, do Presidente do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde e do responsável pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários. Portuguesas e portugueses, ontem realizámos um Conselho de Ministros extraordinário para decretar um dia de luto nacional, como manifestação de pesar e solidariedade do povo português. Eu próprio convidei o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, para estar hoje no Conselho de Ministros, para podermos fazer um ponto de situação e também para lhe podermos transmitir toda a nossa solidariedade e apoio do Governo, a ele, à Câmara de Lisboa, à cidade de Lisboa, a todos os lisboetas. Consequentemente, como sinal de respeito pelas vítimas, a agenda do Governo para o dia 2 limitou-se à realização deste encontro e também à participação por videoconferência numa reunião de líderes da coligação da boa vontade sobre a situação que se vive na Ucrânia. Quero também dizer-vos que, através dos serviços competentes, estamos em contacto com as famílias das vítimas nacionais e estrangeiras, nomeadamente através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sempre que haja lugar à identificação das pessoas e das nacionalidades que vão sendo confirmadas. Também transmitir-vos que o Instituto de Registro e Notariado vai disponibilizar uma equipa em Lisboa para poder acelerar os registros de óbito e garantir um atendimento prioritário. A TAP já se disponibilizou também para prestar todo o apoio, quer no transporte para território nacional de familiares de cidadãos nacionais ou estrangeiros que se encontrem fora do nosso país, quer para repatriar feridos e mesmo trasladar os corpos das vítimas mortais. Este trágico acidente que afetou o nosso país ultrapassa fronteiras e é uma dor que não tem nacionalidade. Agradeço também toda a solidariedade internacional e as mensagens de solidariedade e condolências que nos foram dirigidas por parte de vários chefes do Governo e de Estado da União Europeia, do Sr. Presidente do Conselho Europeu, da Sra. Presidente da Comissão Europeia e da Sra. Presidente do Parlamento Europeu. Portuguesas e portugueses, tendo sido uma prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão, com celeridade, as averiguações necessárias ao apuramento da causa deste acidente trágico, incluindo nessas averiguações a Polícia Judiciária, que está envolvida desde o primeiro momento,
e o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Aéreos e Ferroviários. É também já do conhecimento público a abertura por parte da Procuradoria-Geral da República de um inquérito. Este é, portanto, um momento de união. Esta tragédia não pode nem deve ser usada para alimentar divisões ou manobras de aproveitamento político. Vamos apurar todas as responsabilidades com sentido de respeito por todos aqueles que sofreram e sofrem os efeitos deste acidente. Portugal é e sempre foi uma nação feita de coragem. Coragem que se revela no gesto de solidariedade e no trabalho incansável de todos que prestam e prestaram os primeiros socorros. Portugal está... Muito obrigado. Palavras do primeiro-ministro português numa conferência conjunta com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, uma comunicação ao país sem direito a questões por parte dos jornalistas e que decorreu em São Bento, numa altura em que o governo, e disse-o Luís Montenegro, garante todo o apoio às vítimas e prometeu também apurar todas as responsabilidades deste acidente no elevador da Glória em Lisboa. O país está de luto.